pessoal, tô aqui outra vez para conversar com vocês a respeito da saúde da coluna cervical e já queria aproveitar para agradecer a interação de todos vocês no post que eu fiz a semana passada, né, onde eu explicava um pouquinho sobre a estrutura da coluna, os principais mecanismos de lesão, e esse post gerou muito engajamento, muita sugestão de tema, muitas dúvidas, né, algumas eu respondi em inbox, outras eu me organizei para ir respondendo aí ao longo das semanas, mas eu vou tentar atender todo mundo. Se você ainda tem alguma dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade, porque eu adoro esse contato com vocês. O tema de hoje ele é bem específico e foi trazido por uma pessoa muito querida, que é a Sarinha, e ela sugeriu que eu abordasse um pouquinho a respeito da proteção da coluna cervical no Zouk. O Zouk ele é um ritmo de dança 2, que se você acompanha um pouquinho aqui o perfil já há um tempinho, já deve ter visto eu postar alguns vídeos, algumas informações a respeito. Se você não conhece, preste atenção nesse vídeo que está na sequência, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, so it's you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Don't break me again, I am delicate. Please don't break my heart, trust me, I've been broken before. No, I'm not the best at choosing. Bom, vamos lá. Então, eu fui estudar um pouquinho, pesquisar um pouco a respeito, e o primeiro ponto que chamou a atenção é que a maior parte dos estudos fala de desconforto, principalmente no público feminino. E o segundo ponto é que compara geralmente o nível de desconforto apresentadas por dançarinas de Zouk com as praticantes de ginástica rítmica ou até mesmo ginástica olímpica, que são esportes que, se a gente olhar, né, a princípio, demonstram pra gente um potencial lesivo muito maior. E na verdade, esse nível de desconforto bem parecido, ele está relacionado a duas características do Zouk. Então a primeira característica são os movimentos de ondulação. Não sei se vai dar para ver no vídeo, eu estou testando esse formato hoje. E o segundo são as movimentações de cabeça. Esses dois movimentos eles são feitos em pontos de lordose da nossa coluna vertebral. Então eu trouxe aqui um modelinho, ele não é muito grande, mas acho que dá para a gente entender. Né? Essa coluna está no mesmo formato que eu estou aqui, na mesma posição que eu estou. Então o que acontece? A gente tem várias curvaturas na nossa coluna e duas curvaturas que são denominadas de lordose, que seria a cervical e a lombar. Consequentemente, são os dois pontos da nossa coluna que são mais móveis. Você pode observar que você faz um número maior de movimentos nessa curvatura do que na coluna torácica, por exemplo. Embora as duas tenham características semelhantes, a gente pode ver que elas têm estruturas essencialmente diferentes, né? A coluna lombar ela é mais robusta, tanto no que diz respeito à espessura, ao tamanho, à estrutura das vértebras, como também da musculatura que sustenta essa região. A nossa lombar ela é mais solicitada no Zouk durante os movimentos de cambré, por exemplo, que é onde a gente coloca ela numa posição assim, que acentuaria, né, essa lordose. Já os movimentos de cabeça trabalham essencialmente com a coluna cervical, que tem uma estrutura mais delicada. Então, as vértebras são menores, a musculatura que sustenta essa região também é menor e, consequentemente, mais delicada. Por isso é importante a gente ter atenção e cuidado durante a realização dos movimentos que solicitam essa estrutura no Zouk. Pensa que se a gente fizer movimentos com técnicas não adequadas, de formas despreparadas que podem gerar ali um estresse nessa região, talvez eu gere um estresse hoje, sinta uma dorzinha amanhã e tá tudo bem. Ela vai se reparar, vai se regenerar e vai ficar tudo normal. Agora, se eu submeto essa estrutura a estresse constantes, frequentes, pode ser que em algum momento eu venha desencadear algum nível de lesão, que isso passe do nível de um simples desconforto para um nível lesivo. E aí isso vai depender de uma série de fatores, não só do movimento que você faz na dança, mas também da sua atividade ocupacional, das posturas que você adota por hábito do seu dia a dia, das demandas do seu trabalho, de predisposição genética, enfim, vai vir uma série de coisas. Mas, enfim, a grande questão é que o movimento realizado de forma adequada, com uma técnica adequada, principalmente numa atividade que pode ser ou profissão ou lazer, né? A dança, para cada um aí vai ter um peso específico.
Então, movimentos realizados de forma correta podem te ajudar a manter essa atividade por muito mais tempo. Então, pensando nisso, no que eu encontrei na literatura, um pouquinho de referência, né, a respeito da anatomia do Zuke, e também no que eu tenho aprendido nas aulas, eu trouxe para vocês o que eu poderia chamar de 3 possíveis gestos lesivos, né? Na físio, sempre que a gente fala em esporte, a gente coloca o gesto do movimento, o gesto esportivo, o gesto lesivo. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 gestos esportivos, 3 gestos, como posso chamar isso? 3 gestos dançarísticos, não sei, que poderiam levar à lesão do Zuke. Então, o primeiro deles seria a movimentação isolada da cabeça. O que isso quer dizer? Isso aqui é algo que Pedro, né, que me dá aula, ele me corrige com uma certa frequência, que a gente pensa em movimento de cabeça e a gente leva realmente o pescoço para frente, né? Faz esse movimento de flexão, esse movimento de extensão ou deixa a cabeça cair lá para as laterais. E na verdade, algo que eu tenho aprendido e que eu tenho me policiado muito para colocar na dança é que o movimento de cabeça ele é uma consequência da movimentação do nosso tronco. Então, você mantém todo o seu corpo num eixo e realiza a movimentação da cabeça como consequência, né? Eu não vou entrar aqui em técnicas da dança, ou cabeça ativa, cabeça passiva, deixa esse assunto para quem entende. E se você tiver curiosidade, pode procurar lá no Feeling, que lá tem muitas dicas valiosíssimas para isso. Mas a questão é essa: evite movimentar a sua cervical de forma isolada, a menos que seja um passo específico, que seja uma demanda específica, mas de uma forma geral, de um modo geral, a cabeça é solicitada como consequência da movimentação do nosso tronco. Então, o primeiro gesto lesivo e medida de proteção seria esse, né? Primeiro gesto lesivo, movimentação isolada da cabeça, medida de proteção, movimentar a cabeça como consequência da movimentação do tronco. O segundo ponto que eu poderia colocar aqui é a ausência de tônus durante a realização do movimento. O que é o tônus? O tônus, para falar grosso modo, seria o nível de resistência que a gente deixa no nosso segmento corporal para resistir a determinado movimento. Vamos falar assim. Seria mais ou menos essa energia, né? Quando eu tenho, por exemplo, 2 mãos, uma empurrando a outra, as duas estão num tônus de que elas não brigam, né, para vencer, mas elas também não estão frouxas, existe uma energia aqui. Então, a ausência de tônus, ela também pode ser considerada um gesto lesivo. Imagine só, eu tinha uma crença de que quanto mais flexível, mais móvel, mais mole meu corpo tivesse, melhor seria para a dança. E, na verdade, isso é um mecanismo de lesão. Imagina se você está lá com a sua cervical totalmente sem tônus, né, totalmente entregue lá na dança, e aí, de repente, você é conduzido para um movimento brusco de cabeça, de cervical, para o chicote, né? Pá! Tá com a musculatura despreparada. Nada controla o movimento. O que garante a parada do movimento? Então, isso pode se transformar num mecanismo de lesão. Inclusive, o chicote, né, que no Zuke ele é um passo, na física ele é exatamente um mecanismo de lesão. Quando você tem uma hiperextensão da cervical com impacto, isso pode levar a uma lesão bem grave. Então, o tônus ele é importante durante toda a dança. Não significa que você tem que dançar com o seu corpo rígido, isso é diferente. Tem que ter um tônus adequado ali, e é por isso que você precisa procurar profissionais especialistas mesmo para te ajudar nesse processo de construção da dança, de construção do seu corpo para a dança, porque cada um aí vai ter uma particularidade para ajustar. Alguns começam com o corpo muito tenso, outros começam com o corpo muito móvel, e a gente tem que encontrar aí o equilíbrio. Então, o segundo mecanismo de lesão, a ausência de tônus, e o gesto, né, de proteção que a gente pode colocar aí na dança seria encontrar o nosso tônus ideal, o tônus adequado para a realização dos movimentos. Terceiro gesto lesivo que eu posso trazer aqui para vocês é a realização da hiperextensão da coluna cervical. Hiperextensão da cervical. O que acontece? A gente começa querendo fazer tudo numa amplitude muito grande, né? Muito longa, como eu comentei com vocês. Então, em alguns momentos, realmente vai ser solicitado no Zuke uma extensão da cervical. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nível disso, né? Para começar, que quando eu estou em hiperextensão, eu sinto 2 desconfortos. O primeiro é aqui na minha glote, que já tem uma interrupção aqui de massagem de ar, já fica numa postura incômoda. O segundo é que eu coloco essa cervical
numa posição que não é muito legal, não é muito adequada. E terceiro é que quando isso acontece, a gente tem uma tendência a compensar com o restante do corpo. Então eu levo minha coluna numa super cervical, uma super extensão, e consequentemente a gente tem uma tendência a fazer isso, compensar um pouco aqui com a lordose. É claro que eu estou exagerando na amplitude dos movimentos para ficar bem didático, mas às vezes isso acontece na dança e a gente nem percebe, né? Você está levado para uma hiperextensão, você faz lá uma hiperlordose e nem percebe que aquilo está sendo feito. Então esse seria o terceiro mecanismo de lesão. Faça um movimento apenas na amplitude que for necessária. Lembre-se lá, né, que a ausência de tônus, ela é um mecanismo lesivo. Então, a hiperextensão, ela está um pouco relacionada também à ausência de tônus. Compreendidos os 3 mecanismos de lesão, eu trouxe para vocês 3 medidas que a gente pode adotar também para proteger a nossa coluna cervical. Então, o primeiro delas seria o preparo para os movimentos. Isso eu falo lá no início da aula mesmo, às vezes vai para um baile, né? No início da aula os professores sempre conduzem alguns movimentos, alguns alongamentos, e a gente tende a achar que aquilo é só um momento de descontração, é um clichê aí de início da aula. Não, gente, esse momento ele é importante, ainda que curtinho ali, ele está ajudando a preparar o seu corpo, né, as suas articulações, para tudo aquilo que vai ser realizado na aula. Então preste atenção nesse momento, faça os alongamentos da forma correta, né? Às vezes a gente alonga lá de uma forma que não está sendo eficaz, então observe se você está respondendo aquilo que está sendo proposto de uma forma adequada. Segundo ponto seriam a realização de exercícios de alongamento e fortalecimento. Isso principalmente para você que já está aí no nível que está sentindo algum tipo de desconforto nessa articulação. Eu vou deixar aqui para vocês 3 alongamentos e 3 exercícios de fortalecimento da cervical, simples, que podem ser realizados em casa e que eu tenho certeza que vão te ajudar, que podem ser realizados em casa e que eu tenho certeza que vai te ajudar na melhora e na proteção aí da sua coluna cervical. E o terceiro ponto seria conhecer a técnica do movimento realizado. Ou seja, busque fazer aulas com pessoas que saibam o que estão te ensinando. A gente é um bom repetidor, né? A gente consegue buscar coisas na internet e reproduzir, mas às vezes a gente reproduz de acordo com a nossa leitura daquilo. E isso pode ser um mecanismo de lesão também. Às vezes a gente não faz o exercício da forma correta. Então, de uma forma geral, se eu pudesse resumir tudo isso que a gente falou na aula de hoje, a proteção da nossa coluna cervical, no Zuki, proteção da cervical, desculpem o garrancho aí, ela está diretamente relacionada a um condicionamento, que seria alongamentos e fortalecimento, combinado a uma boa técnica de realização do movimento, né? Então, eu vou deixar aqui no perfil 3 exercícios de alongamento e 3 exercícios de condicionamento para você se aperfeiçoar aí na realização do seu movimento. E vou deixar também, claro, o contato do Pedro e da Sarinha e também do perfil deles, né, que é do Feeling, que é um projeto a respeito aí do Zuki, que tem muito conhecimento legal, muitas dicas bacanas. E eu acho que se você combinar esse combinho aí, você vai ter uma melhora 100%, uma cervical bem protegida, tá bom? Beijo, galera!